pensar sobre tudo isso, né? E a gente está em linha já com a Clarice Oliveira, que é co-presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul, nosso IAB-RS. Presidenta, bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante para a cidade, né? Prazer é todo nosso. Como é que a senhora vem avaliando, primeiramente, o debate que vem sendo feito? Então, como tu já bem trouxe, né, é um debate que está se estendendo bastante desde 2019. Nós tivemos a pandemia e, na ocasião, o Ministério Público recomendou que as atividades participativas da revisão do plano diretor fossem interrompidas, porque a pandemia causava um prejuízo para essa parte que é fundamental na revisão do plano diretor, porque as pessoas que moram, que vivem na cidade, elas têm que colocar, né, a sua opinião, o seu desejo para o futuro. Então, inclusive, o Estatuto da Cidade, que é a lei máxima que rege a política urbana nacional, ele diz que é obrigatória a participação social. Então, o Ministério Público recomenda que essa participação fosse interrompida, mas que a Prefeitura seguisse com os trabalhos técnicos. O que aconteceu foi que a Prefeitura antecipou a revisão do plano diretor de duas áreas importantes da cidade, que é a região do Centro Histórico e a do 4º Distrito. E fez esses planos com a participação social durante a pandemia, exatamente o que o Ministério Público havia recomendado para que não fizesse. Então, nós começamos, pós-pandemia, retoma-se uma revisão do plano diretor com duas leis aprovadas, que, na verdade, mudam parte do plano diretor para partes da cidade, e isso gera, inclusive, uma insegurança jurídica, porque qual é... Ou seja, ele foi fatiado, então, o plano diretor? Ele foi fatiado, exatamente. E podia legalmente isso? Oi? Poderia legalmente isso? Ele retirar do escopo, enquanto debate em plenárias o plano diretor, tirar fatias para aprovar em separado? Não, porque deve ser aprovada numa lei complementar, a lei do plano diretor. O que existe, inclusive na época, o Ministério Público enviou antes do plano do centro chegar à Câmara, o Ministério Público enviou uma recomendação dizendo que o que estava sendo feito era reserva de plano diretor, ou seja, os assuntos que estavam sendo tratados no programa do Centro Histórico deveriam ser tratados no plano diretor quando a gente pensa a cidade inteira, em conjunto. O que é comum no planejamento urbano é nós termos planos de bairro, com certeza, e é desejável que esses planos de bairro e esses planos de região eles existam, mas eles devem existir tratando de outras questões que o plano diretor não trata. Então, olhar para um plano de bairro com mais atenção, com muitos dos temas, não só a questão da habitação, do comércio, dos serviços, mas também da saúde, da educação, da mobilidade. Então, é um momento que se tem a oportunidade de olhar todos os temas que envolvem a cidade para aquele bairro. Mas os programas, eles não fazem isso, eles reproduzem o que o plano diretor faria, ampliam minimamente. Então, essa que é a questão colocada, que a gente entende que foi um fatiamento do plano diretor de fato. Porto Alegre, no passado, já teve o conceito de chamada, e como é uma das poucas capitais do país que tem zona rural, tinha as chamadas zonas rururbanas. Há quem defenda que se retorne isso. Como é que a senhora vê essa questão? Isso é uma grande discussão, né? Porque a nossa zona rural é grande, né? Oi? A área rural é grande, né, em Porto Alegre? Sim, nós temos uma área rural grande e nós temos o mercado imobiliário avançando para essa área rural. Então, a preocupação é que a questão ambiental ela seja cada vez mais alijada pelo mercado imobiliário. Nesse momento, nós estamos tramitando na Prefeitura um grande empreendimento no extremo sul, numa área de ocupação rarefeita, numa área, né, lá perto do Belém Novo, onde não poderia ter um grande empreendimento, condomínios fechados, etc. Então, a questão com a pauta ambiental, e aí se inclui, né, a possibilidade de atividade rural, é muito importante e ela precisa ser preservada. O que a gente vê acontecendo hoje em dia em Porto Alegre é a não preservação dessa área. A senhora mencionou que esse fatiamento teria sido feito de forma irregular. Isso pode ser questionado na justiça?
Sim, pode ser questionado o que aconteceu logo depois do envio, da aprovação de ambos projetos, foi que o Ministério Público acabou, nós temos a ordem urbanística dentro do Ministério Público, e os promotores eles foram promovidos para outros cargos. E aí o Ministério Público teve um momento ali, tivemos arquitetos que foram... Houve uma troca de promotores, então, né? Oi? Houve uma troca de promotores. Troca de promotores e arquitetos técnicos que foram demitidos com a justificativa de que não havia trabalho. Imagina Porto Alegre em meio à revisão do plano diretor e nós não tendo uma equipe na ordem urbanística. Então, hoje, agora a ordem urbanística, agora o Ministério Público se reorganizou, então tem um momento de novo, porque o Ministério Público ele é muito importante nesse processo, porque o Estado Democrático de Direito ele é composto pelos 3 poderes, certo? Então, o Executivo, em se tratando de plano diretor, o Executivo tem a função de elaborar a proposta, o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, eles podem levar emendas e aprovar ou reprovar a lei, ou partes da lei, e o Judiciário acompanha o processo para ver se os ritos estão sendo feitos adequadamente. O que acontece é que agora, em momento de revisão de plano diretor, tudo o que foi feito no 4º Distrito e no Centro Histórico podem ser revistos, certo? Então, esse é um caminho que pode ser feito e que não envolve a judicialização. No aspecto técnico do que foi aprovado, quais são as posições do Instituto dos Arquitetos do Brasil em relação, por exemplo, a prédios mais altos, a prédios mistos, né, com equipamentos comerciais e equipamentos de uso condominial, como hoje estão sendo construídos, que é uma tendência em Porto Alegre? Qual é a posição do Instituto? A nossa preocupação, é que não se densifique as áreas para além da infraestrutura oferecida. O que isso quer dizer? Se construir muitos prédios altos e a gente não tiver uma infraestrutura de energia elétrica, a gente não vai ter condições de habitar esses prédios, certo? Isso aconteceu em Recife, na praia de Boa Viagem, que de uma hora para outra milhões de prédios, milhões não, né? Mas muitos prédios foram construídos e só conseguiam vender as unidades até o 5º andar porque os elevadores não operavam pela falta de uma boa rede de infraestrutura de energia elétrica. Então essa é a primeira preocupação. O mercado da construção civil nos processos participativos coloca a proposta de construção de densidade, né, de aumentar as unidades edificadas numa área para além da infraestrutura oferecida. Isso a gente já vê com uma preocupação muito grande, porque não traz qualidade de vida para as pessoas. A nossa outra preocupação é que nós temos a diminuição, saiu o último censo, e Porto Alegre perdeu população. E sobra unidades habitacionais. Todo mundo caminha na rua e vê placas de vendas em todos os lugares. Então, para quem nós estamos construindo? Essa é uma pergunta. Então, densificar é a chave, aumentar as alturas e novos empreendimentos imobiliários é a resposta que nós precisamos para uma cidade melhor no futuro. Acho que isso tem que ser muito bem avaliado. E nós temos também uma população muito grande em Porto Alegre que vive em áreas precarizadas. E isso não está sendo atendido durante o processo de revisão, tanto no 4º Distrito quanto no Centro Histórico. E agora, nas discussões que estão acontecendo na revisão do plano diretor, muito pouco ou quase nada se fala sobre a população que mais precisa de assistência do Estado por viverem em áreas sem urbanização, em áreas muito vulnerabilizadas, muito precárias. Agora, há bairros em Porto Alegre que comportam um aumento de elevação das edificações e que tem um potencial, já que a indústria da construção é a última que sobrou em Porto Alegre hoje e tem uma capacidade de levantar novos postos de trabalho muito rapidamente, né? Sim, mas, por exemplo, agora nós tivemos sábado a consultoria Ernst Young apresentou o seu diagnóstico, a prefeitura contratou uma consultoria pelo valor de 6,5 milhões de reais
e eles não coletaram dados novos. Então, nós não temos dados atualizados de Porto Alegre para afirmar muito bem quais seriam essas áreas de melhor infraestrutura. E vem a pergunta de novo, mesmo tendo infraestrutura, quem é a pessoa que vai morar nessa unidade habitacional? Né? Porque se a gente não tem novos moradores, nós vamos ter moradores deixando outros apartamentos Se mudando, vazios. né? Se mudando, no caso, né? Mas isso é um exato. movimento Pode livre causar do na mercado. cidade um problema. Mas eu lhe pergunto, mas isso não é um movimento livre do mercado? A ideia é o quê? É brecar o mercado imobiliário em Porto Alegre para que não se construa mais, porque existem áreas que estão degradadas e daí não tem interesse comercial nem de locação nem de aquisição? É isso? Não, eu acho que nada a resposta não é extremas nem para um lado nem para o outro, certo? Eu acho que vem uma ideia de que o mercado, a prefeitura tem ventilado muito essa ideia de que o mercado vai regular o crescimento da cidade e que vai se flexibilizar muito as normas, porque o plano diretor, o que ele faz é ter normas de alturas máximas, de ocupação máxima. Esse é o papel do plano, um dos papéis do plano diretor. Para entender, olha, a questão que a gente estava discutindo antes, a questão ambiental é importante. A prefeitura está densificando na área central para que a cidade não se espalhe, mas ao mesmo tempo está aprovando um grande empreendimento no extremo sul. Então o plano diretor tem que dar conta de entender aonde é possível densificar, aonde é desejável densificar e o quanto é desejável e possível. E não deixar para que simplesmente o mercado imobiliário tome todas as decisões, porque vão ser decisões baseadas em interesses individuais e não no coletivo da sociedade. A dinâmica econômica ela é importante, ela é importantíssima, a gente sabe que não vive sem isso, mas o plano diretor ele deve buscar o equilíbrio e o Estado, o papel do Estado é buscar o equilíbrio entre os interesses dos diferentes setores da sociedade. Porque quando eu adquiro um imóvel novo, automaticamente o meu antigo vai para o mercado de seminovos de imóveis. Também aquece um outro lado. Isso é uma balança, não é? Aí tá. Só que como nós temos pessoas saindo de Porto Alegre, quem vai comprar? Mas geralmente quem constrói faz uma pesquisa, sabe que tem mercado para aquele tipo de imóvel, né? Tem isso também. Para alguns sim, para outros não, certo? E a gente tem hoje um processo muito, muito forte acontecendo, que é o processo da financiarização. E que é isso? Hoje em dia, as construções, nós temos visto em Porto Alegre muitas construções que não são para moradores, exatamente, porque já se identificou... para investidor, a senhora quer dizer, né? Oi? Para investidor. Né? Para investidor, exatamente. Então, porque já se identificou que não existe essa demanda, certo? Do mercado de imóveis para... Mas o investidor, ele compra para depois alugar ou valorizar no Airbnb ou qualquer coisa desse gênero. Quem está de passagem. Quem está de passagem. Só que, e também os papéis associados a esse imóvel na Bolsa de Valores, que são os fundos imobiliários. Então, existe, por exemplo, cidades como Londres, tem o edifício ícone, o Sharp, que é o edifício ícone da cidade de Londres, ele é um imóvel vazio. Por quê? Porque as compras associadas a eles, os papéis valem muito mais, o investimento vale muito mais na Bolsa de Valores do que o aluguel ou o uso do imóvel em si. Então, essa é uma dinâmica muito nova e muito recente em Porto Alegre, e ela tem vindo, né, nós temos a Melnick, entrou no mercado da Bolsa de Valores em 2019, então por isso que a gente vê muitas construções da Melnick em Porto Alegre ao mesmo tempo, porque eles se capitalizaram muito através desse processo, então com um poder de investimento muito forte. E a gente vê isso no dia a dia, né, andando pela cidade. Então, é esse equilíbrio que deve ser entendido, assim, a cidade está sendo construindo cidade para pessoas ou está se construindo cidades para os investidores. E, muitas vezes, o maior investimento não é nem o aluguel para um Airbnb, porque a Porto Alegre não é uma cidade que tenha um grande apelo turístico, não é uma cidade que tenha, não é um Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? Que tenha esse atrativo para uma grande população de Airbnb também. Então, é interessante dinamizar o mercado, mas tem que entender que o mercado também tem os seus limites, né? Entender o que é Porto Alegre nesse cenário é importante. Agora, o reaproveitamento dos imóveis mais velhos é uma ideia positiva, sem dúvida,
Mas a senhora citou Londres, inclusive, onde há uma renovação de imóveis. Outras cidades pelo mundo também até estão mudando suas características. Nova York é uma delas, aquelas casas, ruas inteiras com casas, com apartamentos e casas com uma escadinha que dava direto para a rua, hoje já são consideradas históricas devido à renovação. Aqui a gente tem o centro histórico e tem outras regiões também com imóveis muito antigos. Esses imóveis antigos, o mundo ideal seria o reaproveitamento deles, mas eles não têm as condições exigidas hoje, por exemplo, para implantar tecnologia, para adaptar para o uso moderno, o uso atual. E uma reforma, muitas vezes, é bem mais cara do que uma construção nova. Não seria o ponto de se repensar essa renovação da cidade, utilizando os mesmos terrenos e até limpando um pouco imóveis que hoje são abandonados ou estão em completo desuso? Essa é uma questão, né, tem dentro da arquitetura a gente tem uma linha que são os chamados retrofits das edificações, certo? Demolir, a gente está vendo já acontecer demolição de prédios de 4 andares, está acontecendo em Porto Alegre. E aí, se a gente pensa na questão ambiental, os rejeitos que são gerados pela construção civil, eles são bastante importantes. Certo? Demolir um prédio de 4 andares é gerar muito rejeito. Então, eu acho que tem que ser olhado isso com atenção. Eu moro num prédio da década de 40 e ele tem elevador novo, ele tem energia boa, eu moro no centro histórico, né? Tem todas as infraestruturas necessárias para que se desempenhe um bom viver na habitação. Então, acho que sim, acho que é possível, acho que é desejável por questões, como eu já disse, da questão ambiental. A outra questão que é desejável é pela valorização da história da cidade, como tu mesmo trouxe, né? Olha, alguns prédios são históricos, sim, são históricos, e essa história ela é importante para que se construa a identidade de Porto Alegre. O Centro Histórico e o Quarto Distrito são lugares muito relevantes nesse sentido. Então, nós temos ainda os casarios, né, e na região do Quarto Distrito, tanto casas quanto as fábricas. Eu acho que esse movimento de preservação da história, ele é necessário, porque se a gente não tem história, a gente não tem identidade. Clarice Oliveira, co-presidenta do IABRS, obrigado pela análise aqui no nosso Jornal Gente. Vamos continuar acompanhando o tema que é importantíssimo para o futuro da capital. Uma boa semana, bom dia de trabalho, até um próximo contato. Muito obrigada.